Olá, eu sou a Cíntia Kalsinski, eu sou enfermeira obstetra e consultora internacional de lactação e estou aqui para mais um podcast, o V-Baby Talks, onde a gente fala sobre vários assuntos de maternidade, desde gestação, desde a mulher que está tentando engravidar até o puerpério, e a gente planeja falar aqui muito, até a adolescência. Vou trazer conteúdos muito legais aí para a gente seguir toda esse acompanhamento da maternidade, que eu brinco que é igual o videogame, né? A gente vai mudando de fase e vai ficando cada vez mais difícil. Hoje eu escolhi um tema que me é muito presente nas minhas consultas de pós-parto, que é a relação que a mulher tem com a sua própria mãe. Que eu penso sobre isso, assim? Eu percebo que, às vezes, uma relação boa com a mãe pode ajudar, e percebo que, às vezes, uma mulher que não tem uma relação legal com a sua mãe, isso traz impactos para a maternagem dela. E aí eu escolhi, a dedo, uma pessoa maravilhosa, que eu acompanho o trabalho, que eu amo, que eu adoro, que é a Caterine, e vou apresentar a Caterine, que ela é mãe da Alice e do Gabriel. Ela é psicóloga, consteladora familiar e terapêutica sistêmica. Ela atende principalmente mães que buscam se reconhecer novamente enquanto mulheres. Mulheres que buscam ser inteiras em todas as suas relações, principalmente na relação com ela mesma. Eu fiquei arrepiada, de verdade. Essa apresentação, ela é demais. E olha, eu fico, gente, só falta eu chorar. Ah! Essa apresentação tá linda demais e me emociona porque ela é a mais pura verdade, né? Eu te conheço, sei do seu trabalho, você também me conhece bastante, e eu sei que você preza por ser inteira, e você é uma mãe inteira, e uma mãe inteira que eu admiro muito, muito. Ah, O seu trabalho é obrigada. incrível, você e assim, e eu sei que cada mulher que você acolhe, você ajuda a transformar a sua própria vida, assim. Então, nossa, bem-vinda, bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui. Achei que eu não fosse chorar, acho que é o primeiro podcast que eu quase chorei. Ô, gente, te falar, viu? Mas é isso, assim, Ai, eu acho ai. que esse tema que a gente escolheu juntas é um tema muito importante, e eu queria que você fizesse aqui desse espaço o seu espaço. Eu sei que vai ter muita gente ouvindo a gente, que fichas vão cair e que muita gente vai ser ajudada com essa nossa conversa. Bem-vinda! Ai, obrigada. Nossa, já comecei chorando aqui também. Ai, obrigada. É muito uma honra estar aqui, primeiramente, assim, com você, que eu também admiro muito e que, além de uma profissional incrível, é uma amiga muito, muito, muito querida. E na qual eu também me inspiro muito, então, obrigada. E é isso, essa sou eu, né? Assim, eu não pude estar aqui sem passar por tudo isso, né? Eu tive uma primeira gestação que foi num tempo que eu não tinha planejado, sabe? Foi tudo fora do meu controle, né? Então foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, que a gente não tem controle sobre nada. E então eu passei por todas essas mudanças que eu proponho, né? Que eu falo assim, que eu facilito o caminho dessas mulheres, né? Eu não ajudo, eu não conduzo, eu não sei, eu tô ali para apoiar mesmo, né? Pra gente ir juntas com essa mulher que quer realmente ser inteira, né? Porque, enfim, eu passei por isso. Então, a gente só consegue conduzir outra pessoa numa jornada, numa estrada, se a gente passa por isso, né? Então, para mim foi muito dolorido, sabe? Abrir mão de alguns papéis, abrir mão de muitas coisas para ser mãe, né? E ser essa mãe que também é uma mulher. Então, eu me reencontrar com essa mulher, né? Me reconhecer, né? Aquela coisa de se olhar no espelho e se reconhecer como profissional, como mãe, como esposa, como filha, como amiga, né? As amizades também mudaram muito nesse tempo, né? Desde que eu me tornei mãe pela primeira vez e agora com o Gabriel. Então, é um processo mesmo, né? E, e aí eu venho apoiando, então, as mulheres nessa fase reprodutiva, na gestação, no puerpério, e eu acho que para a vida, porque
até essa semana, ontem, né, me deu um insight, assim, que agora que eu estou retomando, né, meu trabalho aí depois da licença maternidade, que assim, se eu não me fizer caber na minha rotina, ninguém vai, né? Então eu vou ficar, se eu não me organizar, não me priorizar, eu vou ficar às voltas com família, casa e filho o tempo todo e não vou nutrir esse outro pilar que é tão importante para mim como a carreira, por exemplo. Então, por isso que eu falo que é para a vida isso, né? A gente, a qualquer momento, é um momento adequado para você se reconhecer, para você tomar realmente as rédeas da sua vida e falar: não, agora já deu, agora eu não quero ser só mãe integral, eu quero ser a mulher integral, né? A mulher que tem aí todos esses pilares que a sustentam, que é a família, a carreira, os filhos, o relacionamento afetivo, enfim, a saúde, né? A gente cuidar da nossa saúde também de maneira integrativa, a saúde mental, a saúde física, saúde espiritual, cuidar das nossas relações. Então, num breve conceito aqui, acho que para mim é isso que é ser inteira, sabe? Você nutrir cada pilar que é importante para você, né? Então, para mim foi foi uma trajetória, tem sido uma trajetória muito intensa pessoalmente também e profissionalmente, que eu, enfim, me apaixonei por esse caminho, né, por essa estrada aí. E a gente pensa que isso é importante naquele primeiro momento, no puerpério, depois que passa aquela fase mais intensa do puerpério, mas não é. Isso que você está falando, imagina, eu tenho um filho de 14, uma de 12 e uma de quase 5. E isso é uma verdade para mim. Se eu não me fizer, né, se eu não deixar os meus momentos meus para mim, comigo mesma, na minha agenda, a minha agenda é repleta com trabalho e demanda dos outros, né, dos filhos, da casa, de tudo isso que fica, né, como nossa responsabilidade. Isso é um tema até para um outro podcast. Mas é isso sim. E nesse meio aí, como que é a relação com a nossa mãe, ela interfere? Primeira coisa é essa pergunta, a relação que eu tenho com a minha mãe, boa ou ruim, interfere no meu jeito de maternar? Sim, interfere, porque quando a gente se torna mãe, é um portal que se abre, né, para a nossa própria história. Então a gente, dos 0 aos 7 anos, a gente viveu lá uma infância e diversas coisas foram ficando gravadas no nosso inconsciente, dessa relação. E o principal, né, assim, por que falar de mãe, né? A mãe é o primeiro vínculo, é o vínculo referencial que a gente vai ter para a vida toda. Então, assim, a forma como a gente se vincula à nossa mãe é uma referência para a qual a gente leva para a vida toda, que sustenta todos os outros vínculos que a gente vai ter. Então, o vínculo com os relacionamentos profissionais, os vínculos afetivos e depois os vínculos com os filhos, né? Então, a forma como a gente se relaciona com cada pessoa que chega para a gente é uma ressonância desse primeiro vínculo que foi tão importante, que é a mãe, né? Que foi ela que permitiu que a gente viesse ao mundo. E muitas vezes essa mãe, assim, como eu costumo dizer, a nossa mãe nos cuidou e nos criou, nos alimentou com os recursos que ela tinha disponíveis naquele momento, né? Com as informações que ela tinha disponível naquele momento. Então, não tem certo e errado, né? O grande exercício, a grande missão do meu trabalho é mostrar isso, assim, que não existe certo e errado. Quando a gente sai desse lugar de julgamento, é que a gente consegue enxergar de uma forma mais ampla esta relação, de que a mãe fez o que foi possível. E quando a gente está ali no relacionamento com aquele bebezinho, né? E até antes, quando a gente está ali naquela relação com a nossa barriga, com aquele bebê que está lá dentro, a gente já está acessando essas memórias de quando nós estávamos no útero, né? E do nosso nascimento. Então, assim, eu, por diversos trabalhos que eu já fiz, eu sei que eu fui um feto que tive muito medo de nascer. Né? E a gente sabe que tudo que o bebê escuta, todas as experiências ali intrauterinas já vão criando sentimentos, sensações, né? Então eu tive medo de nascer por diversas razões da minha história. E quando eu me vi grávida, assim, eu tive
aquela pergunta assim, meu Deus, o que vai ser agora, né? Eu chorei de alegria e chorei de medo ao mesmo tempo. Era muito ambíguo isso, porque eu não sabia o que ia ser, né? E na segunda gestação me veio um medo muito, muito grande de morrer. Muito grande. E eu fui trabalhar isso, né? Em terapia e em constelação também. Então, eu fui acessar esse medo. Falei, de onde veio esse medo, né? E me veio um medo muito grande, assim, eu tava de 40 semanas, ou seja, quando você tem que estar relaxada, né? Aberta para a coisa acontecer, né? E eu tava travando o processo mesmo, assim. E depois que eu fiz, né, desabafei, enfim, isso meio que como se tivesse se liberado, e aí o Gabriel nasceu e tal. A bolsa estourou, enfim, tive contração. Mas o fundamental é que, assim, essas memórias, né, elas ficam no nosso inconsciente. E aí, né, desde essa relação, ela vai se construindo e a gente vai acessando. Então, por que que mais para frente, né, falando aí de uma relação mãe-filho, uma criança mais velha, por que que aquele choro de repente te incomoda tanto, né? Como que sua mãe lidava quando você chorava? Eu atendi uma pessoa uma vez que foi assim muito emocionante. Ela chegou num ponto, ela tinha esquecido, né, aquelas coisas a gente vai trabalhando para reativar essa memória e ela lembrou que quando a mãe dela tinha que dar banho na mais nova, né, na bebezinha que tinha acabado de nascer, a mãe dela trancava ela no quarto para ela, né, não sair, enfim, pela casa e tal, para ela ficar segura. E ela chorava muito. Então, assim, pode ser que esse banho durasse 5 minutos, mas para essa criança que ficou sozinha, chorando no quarto, isso durou uma eternidade. Então, é dessas vivências que a gente vai criando nossas memórias. Memória de abandonos, memórias de carência afetiva, né? Que se tornam carências afetivas, mas assim, memória de abandono, uma memória de falta de atenção, de falta de cuidado, por exemplo, também já tive casos de mulheres que trazem assim, mas eu fui criada pela minha babá, não fui criada pela minha mãe nem pelo meu pai. Eles trabalhavam o tempo todo e eu e minhas irmãs, a gente ficava com a babá o dia inteiro. E, e são histórias que essas mulheres trazem, histórias de dor, de assim, eu gostaria que minha mãe tivesse sido mais presente. E aí, qual que é o impacto, né? Quando eu me vejo agora com um filho, eu quero fazer diferente. Então, eu sou super presente. Eu sou aquela mãe, né, que pode vir até sufocar e eu abro mão da minha vida para ficar 100% com o meu filho e tal. Então, essa é uma escolha realmente genuína sua ou é uma escolha que está sendo movida por uma dor que você acessou da sua infância? Uau! É muito forte Entende? isso. É muito forte. E assim, então é aí que tem esse papel, né, o papel materno, não só materno, paterno também, mas por que a gente fala tanto da mãe? Porque a mãe é esse vínculo principal que a gente forma, e justamente pela importância desse vínculo que se começou a se construir bem antes, lá na gestação, nós, enquanto crianças, a gente leva muito em conta o discurso materno. Então, o discurso materno tem um poder incrível sobre nós que a gente carrega para a vida toda. E nem sempre Então, ele é a realidade, né? na maioria das vezes não é. Exato, Na maioria das vezes exato. não é. Então, é assim, é você escutar, por exemplo, que seu pai isso, que não sei o que aquilo, e você vai ouvindo e você vai construindo a sua realidade, baseado no que você ouve da sua mãe, porque você é uma criança e não tem capacidade, né, de julgar tudo aquilo, e você vai criando o seu modo operante e seu modo de enxergar toda a sua realidade. E que é isso que você falou, então nem sempre é verdade. Isso E serve aí, até para assim, a gente, né, pensar no nosso discurso exato. perante os nossos filhos, né? E daí a gente, né, pode levar para essa outra questão, por exemplo, dos rótulos, né? Então, quantas de nós ouvimos, né? Ela é tão boazinha, ela não chora, né? Ela é tão disciplinada, faz tudo certinho, ela não dá trabalho. E aí, conforme a gente
ouviu isso na infância. Aí a gente vai crescendo, 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 e leva isso para um relacionamento profissional. Então, no relacionamento profissional, eu sou aquela boazinha que aceita tudo, que tá ali atolada de trabalho, vai falar, não, me dá, eu aceito, não sabe falar não, né? É aquela que no relacionamento afetivo também aceita tudo, às vezes, do parceiro e não consegue se expressar a sua vontade, né? Não, hoje, e assim, eu vou no mais simples, assim, hoje eu não quero jantar isso, eu quero jantar aquilo. Mas o que que a boazinha, a quem ouviu esse discurso e cresce com essa personalidade, né, entre aspas, chega na vida adulta dizendo sim para tudo que o outro quer e não o que ela quer. Então ela não consegue reconhecer o que ela mesma quer. E desde o mais simples, que é o que eu quero jantar hoje, como, assim, esse relacionamento faz sentido para mim? Esse trabalho faz sentido para mim? O que que eu quero para minha vida, né? Então, realmente, assim, o poder, o discurso materno tem um poder, uma influência muito grande sobre nós. Então, eu acho esse trabalho, assim, magnífico, a gente rever a nossa história, né? Eu falo que a maternidade, assim, ao mesmo... Por que que isso acontece quando a gente se torna mãe? Porque ela traz desconstruções muito profundas, né? Não só por essas dores que a gente acessa, mas por toda a nossa história, né? Então é um resgate, eu digo que a maternidade é um portal, que é um resgate de nós mesmas, da gente se redescobrir, né? Quem eu era realmente aquela criança, né? Eu tenho uma filha de 3 anos, a Alice, e eu olho e falo, gente, ela é espontânea, ela é do jeito que ela é. Mas a gente tende a falar assim, nossa, ela é criativa, ela é inteligente, ela é uma sapeca, ela é não sei o quê. É um rótulo? É, né? Mas para ela, a criança, ela tá simplesmente sendo. E é essa essência que a gente perde ao longo da nossa vida. Que é porque a gente se desconecta de quem a gente é, com tudo que a gente vai ouvindo e vivendo, com os traumas também que a gente vai vivenciando, com essas dores que a gente vai vivenciando, né? Então, a gente, enfim, eu atendo muitas mulheres que estão, que trazem questões para o atendimento, né? E que elas estão profundamente feridas emocionalmente com as suas mães. E isso é muito profundo, porque assim, a mãe, ela é aquele arquétipo, né? É a pessoa que não só nos nutriu. Peraí. Engasguei com a saliva. Desculpa, não queria ir no meio da sua fala. Imagina. A mãe, ela é não só essa pessoa que nos nutriu fisicamente, né? Então, com o leite, ou ali na gestação, que a mãe tá ali nos nutrindo, né? Pra gente crescer. Então, ela nutre de outras formas, né? E você também fala muito disso, afetivamente, é o colo, é o calor, é o cheiro, né? Então o bebê precisa desse contato logo no início. Inclusive, é esse contato que faz produzir mais leite também, né? Aprendi com você. E, e aí, muitas mulheres chegam, né, ao consultório dizendo assim: eu queria mais, eu queria ter recebido mais da minha mãe. Ela não me deu atenção, ela me largava, né, com outra pessoa para cuidar de mim, ela não ia me buscar na escola. Então, assim, são coisas corriqueiras que para aquela pessoa ficou realmente gravado como uma memória de dor. Mas todos os discursos têm, né, em comum isso, assim, eu queria ter recebido mais da minha mãe. E aí, quando a gente vai ver os efeitos disso, é uma mulher que não consegue prosperar, não consegue se estabelecer na carreira, ou nos relacionamentos, ou num trabalho, não consegue se relacionar bem com o dinheiro, não consegue se relacionar bem com os filhos, porque essa mulher ainda espera da mãe. Então, enquanto eu tô aqui no meu lugar de mãe, cuidando dos meus filhos, mas o que eu digo, né, a minha alma tá ali olhando ainda para minha mãe, olhando para o que eu não recebi da minha mãe, eu não consigo andar para frente. Eu não consigo olhar genuinamente para os meus filhos e reconhecer as necessidades deles e não as minhas. Porque o tempo todo a gente está projetando nessas relações as nossas necessidades.
Então, é por isso que eu, assim, levanto essa bandeira, né, de quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai saber o que que é necessidade nossa e o que que é necessidade dos nossos filhos, para que eles possam ser livres para viver a história deles, para viver o destino deles. Enquanto eu estiver projetando, né, nele, nessa relação mãe-filho, mãe-filha, o que eu tive com a minha mãe, eles não estão liberados para crescer e ser quem eles vieram para ser. Sabe que você estava falando, eu lembrei de uma história. Teve um dia que eu esqueci a lancheira, eu nem lembro mais se foi do Matheus, da Bianca ou dos 2. Eu esqueci de mandar a lancheira para a escola. Foi um dia, assim, pensa num dia de você não, assim, eu fiquei arrasada. Parecia, assim, que eu sei lá, que eu tinha esquecido os 2 filhos no meio da Praça da Sé, assim. Eu só esqueci de mandar a lancheira para a escola, e a escola disponibiliza um lanchinho, não é que você ficar sem comer, não. Eu fiquei muito mal com aquilo, muito mal, e eu ficava tentando entender que sentimento era aquele, da onde que vem isso? Por que que eu tô tão mal se eu esqueci? Porque eu acho que a funcionária avisou: "Olha, as lancheiras ficaram aqui em cima". Eu sei que, assim, eu trabalhei mal, a minha cabeça, né, eu só pensava nisso. Eu fiquei muito mal, eu fiquei tentando entender. Aí agora eu lembro, eu estava e ainda por cima, eu estava grávida da Nina. Que eu acho que quando a gente está grávida, me corrija se eu estiver errada, a gente lembra de umas coisas da infância, a gente quer comer uma coisa que comia quando era pequena. Eu tive muito isso nas gestações. E aí eu fiquei tentando entender, e aí caiu uma ficha minha de quando eu era pequena, de sei lá quantos anos, uns 5 talvez, e que minha mãe esquecia o meu lanche todas as quartas-feiras, que era o dia que tinha que levar lanche. Os outros dias o colégio fornecia lanche. E uma vez por semana a gente tinha que levar o lanche. E minha mãe esquecia todas as vezes, na minha memória. E aí eu liguei para minha mãe e falei: "Mãe, escuta, olha, hoje aconteceu isso aqui comigo", e eu tenho um relacionamento muito legal com a minha mãe. "Aconteceu isso comigo aqui hoje, passei o dia mal, tentando entender que sacrilégio é esse de esquecer o lanche, o que eu tinha feito de tão errado, de esquecer o lanche. Nossa, os sentimentos que isso me causou". E eu lembrei, eu sei por quê. Porque quando eu era pequena, que eu estudava lá no colégio X, todo dia que era dia de levar lanche, você esquecia meu lanche. Menina, eu? Eu devo ter esquecido seu lanche uma vez. E eu lembro desse dia que você chegou chorando, porque não sei quem tinha levado não sei o quê, e aí dividiram o lanche com você, e assim, quer dizer, então eu cheguei chorando. Gente, olha a Olha a magnitude. memória. É. Exato, mas se transformou no minha mãe sempre esquece meu lanche, e se transformou num eu nunca vou poder esquecer o lanche dos meus filhos. Então é muito isso Uhum. que a gente está falando, né. E É. outra coisa que eu estava ouvindo aqui sua fala, a gente estava falando das crianças, o quanto a criança é pura, ingênua. Eu lembrei, tem uma filha de uma amiga minha, que toda vez que ela vai encontrar a Nina, que é a minha caçula, ela leva um pirulito, uma bala, um chiclete. E a Nina não tem o hábito, ela nem sabe abrir um pirulito, chupar um pirulito. Não faz parte, né, da nossa. E a Nina recebe aquilo como uma ofensa. "Ah, tem um pirulito", faz cara: "Ai, não quero". E aí, até que ponto, e você estava falando, né, que a criança é muito, e que a gente vai moldando a criança, porque o meu ímpeto é dizer: "Não faça isso". Fala: "Obrigada, gostei do pirulito". Pô, mas ela não gostou, como é que eu vou falar para ela: "Diga que você gostou do pirulito"? Eu não posso Uhum. fazer isso. E aí eu fico pensando: "Olha, Nina, então da próxima vez você fala para ela: 'Olha, eu não como pirulito, eu não gosto de'". É uma coisa boba, de novo, mas é um exemplo disso que a gente está falando, né? Até que ponto a gente começa. A gente quer por exemplo, o adolescente ou o adulto seja verdadeiro, fale o que ele sente, fale o que ele não gosta, se coloque. Mas com a criança, a gente não quer que ela grite, que ela fale que não sei o quê. Então, e a gente fica podando, e lá na frente a gente quer uma. Não, a conta não fecha, né? Você É. pensa É nisso que também?
Aqui, penso, claro, a visão que eu tenho é que assim, a gente quer que o adolescente, adulto, enfim, se expresse, coloque sua opinião, né, tenha senso crítico, da forma que a gente acredita que é o certo, né? É a mesma coisa com a mesma relação que eu faço com sucesso, né? O que é sucesso para você não é sucesso para mim e não vai ser sucesso para os nossos filhos, que já as gerações que estão vindo já são diferentes, muito diferentes do que nós fomos quando nós fomos adolescentes, né? Então eles valorizam coisas diferentes. Antigamente eu em alguns meios, enfim, vai fazer 18 anos, se passar na faculdade vai ganhar um carro. Hoje eles nem tem mais essa visão, né? Há anos atrás, quando eu trabalhava ainda no corporativo, as pessoas de 18 anos que estavam chegando não querem carro, elas já têm o Uber, entendeu? Elas querem outra coisa da vida, a vida tem outro sentido para elas, né? Assim como sucesso vai ter uma outra definição e tantas outras coisas. Então, e isso que você falou, assim, a gente é isso, né? A gente tenta moldar a criança do nosso jeito, né? E vai ali pondo os limites. É muito tentador. Você fala, não fala assim, né? Mas a criança, ela é Agradece. espontânea, só agradece desse jeito, faz desse jeito, desse jeito. E é isso, a gente tenta. É tão natural assim para nós, às vezes, porque nós somos criados assim também, né? Eu lembro até hoje, quando uma conhecida nossa da família, era Páscoa, ela deu. Tinha 2 ovos de Páscoa, um para mim e para o meu irmão. E ela deu diamante negro para ele. E eu amava diamante negro. E ela me deu sonho de valsa. Aí, assim que ela deu o diamante negro para ele, eu falei: esse é meu! E assim, você vê, minha mãe ficou uma vergonha, uma vergonha. Falou, Caterina, não sei o quê. Enfim, então, assim, é porque os adultos vão criando, né, outros conceitos de moralidade, do que é certo e errado. Então, e a criança não tem esse filtro. A criança, ela é criança, né? E é isso, acho que o grande exercício que a gente tem é realmente incentivar essa espontaneidade, mas também ensinar, olha, aqui, né, é melhor você fazer dessa forma. Então, assim, eu evito usar muito o não, é um aprendizado para mim também, né, usar o não. Mas, então, assim, ó, Alice, né, ó, é melhor se você fizer assim, ou se você falar dessa forma e tal. Mas até que ponto a gente, eu acho que assim, também não dá para evitar, como eu falo, né, já algumas pessoas já me perguntaram lá na caixinha de perguntas sobre traumas, né. "Ah, eu consigo evitar os traumas? Eu não quero que minha filha ou meu filho vivencie os traumas que eu vivenciei", né. Não tem como, porque essa é a vida real. Se a gente tentar construir uma vida perfeita para os nossos filhos, se a gente tentar ser perfeito para os nossos filhos, eles vão crescer num mundo irreal, num mundo de fantasia. E aí, essa criança que foi criada assim, lá na frente, ela sofre enquanto adolescente e na idade adulta. Ela não consegue se integrar nos grupos, ela não consegue lidar com o mundo real, que realmente se mostra para ela. Então, não consegue estabelecer os relacionamentos, não consegue avançar na carreira, porque ela não consegue ir para o mundo, entendeu? Ela tá tão imersa ali naquele mundinho real que os pais criaram, né? Muitas vezes criam por culpa, por estarem ausentes demais, né? Então cria o mundo perfeito, então dá muito presente, dá muita viagem, dá não sei o quê, e vai enchendo a agenda da criança de um monte de compromisso, mas presença mesmo, que é o que a criança precisa, não tem. Então, as crianças precisam de pais reais e de vida real, e isso é o imperfeito, né? Nós somos seres humanos, a gente erra, a gente vai gritar e depois vai se arrepender, né? Infelizmente, vai acontecer. A gente vai ter um comportamento que depois a gente vai, enfim, falar, era o que eu dei conta de fazer na hora, né? E E é tudo muito bem isso que eu pedir trago. desculpa, né. E tudo bem pedir desculpas, É tão exatamente. importante, assim, você mostrar para a criança que eu erro. "Olha, aquela hora eu falei assim com você, você me desculpa? A mamãe não devia ter feito isso, é que eu estava com outra coisa na cabeça, não é com você". Então, e esses tipos de assunto são assuntos que eu quero trazer muito aqui para os podcasts, Muito assim, bom. não é? Eu acho que a gente precisa ter um olhar diferente para a infância, a gente precisa olhar para a gente precisa olhar para a relação. Eu tenho, assim, uma sensação de que a gente muda o mundo, mudando as relações entre as pessoas, visto o que está acontecendo agora, né, uma guerra, Uhum. e aí? O que será que faltou ali?
conversa, diálogos, colocar no lugar do outro, empatia, olhar para o outro, enfim. Eu acho que a gente tem muito a acrescentar, assim, quando a gente está lidando com pais, com crianças pequenas, com famílias em desenvolvimento. Então, esse tipo de assunto eu quero trazer muito aqui. É. E essa é uma questão, assim, né? Isso que está acontecendo agora, pegando esse exemplo que você falou, mas é algo que começa, não é de agora. É lá atrás, né? Da história desse presidente, desses governantes, né? De todos nós adultos, que lá atrás tivemos uma relação com os nossos pais. E essa história é a história que nos compõe nossa personalidade, né? Mas é o que nós fazemos da nossa história passada que vai dar a direção para o nosso futuro. Então, muitas vezes, né, as pessoas ainda estão tomando decisões com base no ego. Então, quanto mais a gente olhar para, né, permitir que esse portal, né, trazendo para o nosso contexto assim, quanto mais a gente permitir que esse portal, que é a maternidade, que nos emerge tantas sombras, tantas dores, né? Quanto mais a gente dá vazão a isso no nosso tempo, e se permitir olhar, né, para esses medos, para essas dores, olhar para essa história passada, mais a gente consegue se reconciliar com a nossa história. E aí tem algo que você falou, né, da relação com a sua mãe, que é muito muito bonito isso também, assim, muitas mulheres ressignificam totalmente a relação com a própria mãe quando o filho nasce, né? Então, ao mesmo tempo que passa por esse desconforto de acessei minhas dores de infância, carência, minha mãe não cuidou bem de mim, minha mãe mal ligou para mim, ou, né, já tem de casos de a mãe que deu para adoção, então essa criança ela cresce com um sentimento de rejeição profundo, porque assim, gente, né, o que se passa na cabeça é como que minha mãe não me quis, me deu para outra pessoa cuidar de mim, né? Então, tem essas histórias, mas também tem outras histórias de que, assim, quando eu me permito olhar para tudo que foi agora, desse meu lugar de mãe, né? Me permito olhar para trás, me permito olhar como eu fui enquanto filha, como minha mãe foi enquanto mãe, eu consigo abrir um espaço, sabe? Para compreender essa minha mãe, né? Que não era mãe perfeita, não era mãe idealizada, não é a mãe que dava conta de tudo. Então, é impossível a gente pensar sobre a mulher e mãe que nós queremos ser, sem olhar para a nossa própria história enquanto filhas, né? Por isso que mãe influencia tanto no nosso maternário e no nosso puerpério, porque a gente está já numa fase ali super vulnerável de hormônios e fisicamente, emocionalmente, são muitas áreas, né, que são muitos aspectos nossos que são afetados, que são mexidos e desconstruídos mesmo. Então, e a gente revisita a nossa infância, né? Revisita o que nós vivemos enquanto filhas. Então, eu diria isso, é impossível a gente olhar para nosso futuro, assim, que mãe que eu quero ser, que mulher que eu quero ser, que futuro eu quero dar para os meus filhos, sem passar pela nossa história como filhas, né? Quem eu fui enquanto filha, o que, que eu senti, e principalmente legitimar. Você falou da gestação, né? Que vem essa memória do alimento, né? Então, eu fiquei com vontade de comer aquilo. E essa é a memória emocional, é a fome emocional também, né? E. Perdi o que eu ia falar, mas assim, a gente resgata, né? Vai resgatando tudo isso, assim. Eu lembrei E de os uma coisa medos, também. enfim. Super. Não, eu lembrei de uma coisa também que agora não vou me controlar, porque eu não vou chorar de novo no mesmo podcast. Vou deixar para outro. Mas, brincadeiras à parte, eu lembro quando eu tive o Matheus, então eu estava terminando o doutorado, eu era professora universitária, então estava com uma carreira super estabelecida, assim, na época engrenando, fazendo mil coisas. Trabalhava num hospital, eu era coordenadora da cardiologia de um hospital, então, assim, eu fazia muita coisa bacana mesmo, assim. Então, eu era professora numa universidade 40 horas, então tinha, assim, era um. E aí ele nasceu, tal, e foi chegando perto da hora de voltar. E eu me lembro que, assim, era uma coisa muito: "Não, eu vou voltar", porque a minha mãe voltou, minha mãe sempre trabalhou, e minha mãe, nossa, nunca parou de trabalhar,
e teve os filhos, e foi tudo bem, e eu tô ótima com isso, e foi super, tá tudo bem. Até um dia que a minha mãe estava comigo. E eu fico pensando até que ponto a gente precisa da aprovação da nossa mãe em algumas escolhas nossas. E aí minha mãe falou: "Ah, tá chegando a hora, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai voltar e tal?" Eu falei: "Óbvio, vou voltar, porque, né, toda cheia da certeza. Você voltou?" Aí a mãe olhou bem para mim e falou assim: "Filha, eu voltei porque eu precisava voltar. Eu voltei porque eu não tinha opção. Você tem Uhum. opção." E eu olhei para cara, eu nunca imaginei que ela fosse me falar isso. E ela falou: "Você tem a opção de curtir o seu filho, cada momento, cada coisinha." Ai, a gente sofre tanto quando a gente volta a trabalhar. E aí, essa era a verdade dela, tá? Nem tô dizendo aqui que tem que voltar ou não tem que voltar. Isso, Aham. com vários podcasts só falando sobre esse assunto. Mas a hora que ela falou, eu não, o meu discurso mudou. Eu falava assim: "Olha, eu não vou voltar agora, vou voltar mais para frente, porque ele é muito pequeno ainda, eu quero curtir." Eu sim, eu tive outro olhar sobre aquele meu momento. Uhum. E eu optei por parar, então eu continuei com o doutorado, saí de tudo que eu tinha, e aí continuei fazendo o doutorado, mas eu estava em época de escrever, então é uma coisa que eu fazia de casa, tinha uma reunião ou outra na universidade, e fui tão feliz que eu quis engravidar de novo logo, porque aí eu pensei: "Olha, tudo de uma vez, e quando eu voltar, eu volto para sempre, De definitivo." vez. E assim, olha É. só, né, o poder do discurso materno, porque naquela época eu ouvia ela dizendo que: "Poxa, vamos trabalhar, eu tenho, né, as minhas coisas." Eu achava isso, Uhum. e foi muito importante E ouvi-la. é como se fosse uma permissão mesmo, né? E acontece mesmo as duas coisas que você falou, assim, a gente precisa dessa aprovação, dessa permissão. E muitas vezes, né, é essa a autocobrança que essa nova mãe faz, né? Então, assim, ah, eu preciso ser uma mãe como a minha mãe foi, né? Ou eu não posso decepcionar a minha mãe. É daí que muitas vezes vem a sobrecarga, a exaustão, um burnout, uma depressão. Porque isso tudo, gente, uma depressão pós-parto, isso tudo não começa ali com o nascimento do bebê. Isso tudo começou muito antes, muito antes. Só que na nossa vida corrida, né? Lá vivendo no piloto automático, com carreira, curso, e não sei o quê, eu dou conta disso, eu dou conta disso, eu dou conta daquilo. Quando você, você se vê com o bebê e você é obrigada a parar, né? Mesmo assim, muitas não param, eu não parei. Quando eu estava no puerpério da Alice, eu estava de licença maternidade, eu lia meus e-mails. Eu lia meus e-mails, até que tiraram o acesso dos meus e-mails. Falaram assim: Caterine, você está de licença maternidade, você não vai ler e-mail. Tiraram o meu acesso, eu não conseguia realmente saber o que estava acontecendo ali. Mas olha como a minha cabeça ainda estava, né? O racional, eu ainda, mãe de primeira viagem, enfim, eu ainda estava lá. Ainda não estava completamente aqui, né, como mãe e tal, ainda estava querendo ficar lá também, tem isso também. E aí, isso tudo, então, esses sintomas que eu estava falando, né, depressão, burnout, exaustão, sobrecarga, começa lá atrás. Começa e a gente vai viver nesse piloto automático, não percebe e tal. Quando o bebê nasce, você se vê sozinha ali, você é obrigada a encarar, né? Aquilo emerge. Então, é tudo que a gente está falando aqui. Muitas coisas emergem com a maternidade, a relação com a nossa mãe emerge, e isso também vem à tona, vem à tona. Então, assim, é, é algo que começou de muito antes. Né? A nossa história, gente, a gente vai carregando uma bagagem, vai colocando essa bagagenzinha lá desde que a gente nasce, né? A gente vai enchendo nossa mochilinha, e vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Chega uma hora que a gente precisa olhar também o que está lá dentro, esvaziar algumas coisas, falar isso aqui, ok, já me reconciliei com isso, agora deixo ir, deixo livre, né? Enfim, e muitas vezes é em nome disso, é em nome dessa aprovação da mãe que muitas mulheres precisam dar conta de tudo na maternidade, né?
Então eu preciso ser boa mãe, eu não posso deixar meu filho chorar, meu filho tem que dormir a noite inteira porque eu dormi a noite inteira, eu era uma bebê super boazinha, então meu filho também tem que ser uma boazinha, né? Nossa, eu mamava pra caramba, então meu filho também tem que mamar pra caramba. São coisas que a gente ouve, né? É natural as mães trazerem essas histórias para, você era, nossa, mas você dormia tão bem. Tá bom, mas minha filha não dorme, né? Pois é, mas E eu sou a mãe é, agora. e são permissões e permissões que a gente vai. É inconsciente, né, gente? Tudo isso que a gente falou aqui é muito inconsciente. Então a gente precisa, assim, em algum momento, vai ter o momento certo de você olhar para a sua história, né? Porque eu acredito muito que assim, a nossa força está na nossa história, ela que nos impulsiona. Então, se a gente quer viver uma vida diferente, né? Ser inteiras, como a gente começou falando, se a gente quer, né, ter essa construir uma relação bacana com os nossos filhos, a gente precisa olhar para dentro, né? E não de um lugar assim, e às vezes construir uma relação diferente, não de um lugar de arrogância, mas assim, agora eu tenho outros recursos, né? É exatamente assim que você deu, né? Nossas mães, nossos pais fizeram o que foi possível eles fazerem com os recursos que eles tinham na época. Nós temos outros recursos, a gente também tem que aprender a receber isso, sabe? Saber usufruir disso que vem, para que a gente consiga viver, de fato, a vida que a gente quer viver, com os nossos filhos e com todos esses pilares que a gente precisa sustentar para ser inteira, né? Para mim vão ser alguns, para você vão ser outros e para outra mulher vai ser outro. E a importância disso me faz pensar me remete àquela coisa do avião, né, a hora que a máscara cai, não põe a máscara, primeiro põe a máscara em você, É. e assim, quando a gente fala dos nossos filhos, muitas vezes algumas questões de comportamento do filho, ele é muito mais da relação. A gente já conversou isso algumas vezes, né, Uhum. quando tem algo pegando com o filho, olhar para aquilo, mas às vezes a gente muda, e a criança muda, e a relação muda, e tudo muda. É. Então é muito, muito importante isso, assim, a gente como mãe, como mulher, como profissional, esposa e amiga, e sempre estar se olhando para se ter tempo para olhar para dentro. O não fazer nada é tão importante. Ter É, momentos muito na importante. agenda, né? Eu sou dessas que tenho muita dificuldade, assim, eu não a minha agenda geralmente é pá, 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 dorme, acorda, pá, 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 pá. E eu sinto muito isso, assim, sinto muito, assim. Tem horas que eu falo: "Eu não quero fazer nada, não quero falar com ninguém, quero tomar um banho de banheira, quero". E aí no É, dia seguinte, respirar, né? outra pessoa. É, isso é muito importante. Ah, eu amei nossa conversa, acho que nosso tempo Ah, eu também amei. já. Nossa, Também muito, amei. muito, muito interessante, assim, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente está lembrando das suas próprias histórias, está pensando em algumas coisas, as fichas vão caindo, quanto que é importante isso, né, quanto é importante. Queria te É. agradecer, Caterine, por estar Ah, aqui eu que agradeço. comigo nessa conversa maravilhosa, muito obrigada. Queria falar para quem está ouvindo a gente que isso é pano para manga, né? A gente tem muito para falar sobre esse assunto e que assim, olha, entre em contato, conta essa história para a gente está aqui. Então, mande sugestões, dúvidas, conta como reverberou isso aí quando você ouviu, né? O que que fez, como é que te tocou, né, essa conversa, esse podcast. E é isso, a gente está aqui como margem, né? Como margem aí no Exato. rio e tentando ajudar outras mulheres que estão passando por situações que nós já passamos, situações que a gente ainda vai passar. A vida é muito dinâmica, né? E é muito essa história que você falou da mochila, achei muito simbólica, né? Eu acho que sabe uma coisa que eu acho que falta muito hoje, a gente está conseguindo ganhar isso nos últimos tempos, assim, que é essa empatia entre mulheres, assim, sabe? Não julgar, olhar para a maternidade dela é ela, o que aconteceu na vida dela antes disso, e
durante muito tempo as mulheres sempre estiveram com os dedos apontados, agora eu sinto as mulheres com os braços mais abertos. Eu acho que é isso que Que a bom. gente quer trazer aqui com a V-Baby, sabe? Com os podcasts, com os textos, com os vídeos, esse acolhimento, isso é muito importante, né? Nossa, é essencial, é essencial. Porque cada uma tem a sua história, né? É o que a gente falou aqui, a nossa história, a minha história é única, a sua história é única, né? Por quê? Porque eu tenho um pai e uma mãe, você tem outro pai e outra mãe, e eles têm outros pais. A nossa história, a gente vem de muito longe, né? Nossas avós, bisavós, já que aqui a gente está falando de maternário, né? E mais com mulheres e para mulheres, não sei, mas assim, de maternidade, assim, a nossa história vem de muito longe, né? Das nossas avós, bisavós, o que elas passaram, elas abriram caminho para nós estarmos aqui hoje. Então, se a gente tem a oportunidade de estar aqui, né, expandindo a nossa consciência, ouvindo um podcast, né, e tendo a possibilidade de mudar o nosso mindset e realmente abraçar outras mulheres e não apontar mais o dedo, que bom, foi porque elas puderam abrir esse caminho para gente, né? E a minha história é única, a sua história é única, então o jeito de cada uma maternar vai ser único também. Total. E assim, eu acho que o exemplo que você deu, né? Então, quando eu olho uma mãe, eu acho que assim, falta muito ainda nós, humanos, não nas mães, mas em nós humanos, ouvir mais, né? A gente sempre quer falar, quer trazer uma solução, quer ajudar, e a gente acha que a gente ajuda falando. A gente ajuda muito mais ouvindo. Então, Exatamente. né, quando você vê aquela sua amiga passando por uma situação, alguma coisa ali que está acontecendo, lembra da mochila, abre a mochila, deixa ela abrir a mochila, deixa ela te mostrar tudo. Esse caminho é dela, esse percurso é dela, a mochila é dela, e você está ali só para contemplar. E a gente ainda tem esse ímpeto de querer ajudar e querer dar conselho e querer dar... E não, muitas vezes só ouvir já é o maior dos conselhos, né? Exato. Ai, que legal. Eu que me emocionei com você. Lindíssimo, é isso mesmo, você falou tudo. Ah, eu amei aqui. Bom, Eu amei muito. ai, muito, muito obrigada. Já estava finalizando, aí comecei a falar mais. Gente, mas é isso, ó, a gente está aqui. Obrigada por Estamos estarem aqui. ouvindo a gente. O que precisar, escreve, manda mensagem. Olha, tem várias maneiras de você nos encontrar. Kate, fala seu Instagram. É arroba Caterine Sorroche, Caterine com K e TH, Sorroche Sorroche. Ou a gente escreve aqui embaixo também depois para vocês. Tem uma parte, você consegue também assistir, não só ouvir os nossos podcasts. Então é isso, obrigada e até mais, Obrigada a gente. você. Muito, muito obrigada. Beijos.